O marketing digital, a gente sabe, está sempre mudando. Mas o que está vindo por aí para 2026, isso exige uma virada de chave de verdade. Sabe, a criatividade deixou de ser só um plus para se tornar uma questão de sobrevivência mesmo. Com base na análise da EdLocal, a gente vai mergulhar nessa transformação que as marcas precisam fazer para se destacar. Vamos. Pensa um pouco nesse número: 10 mil. Essa é a quantidade de anúncios, de mensagens publicitárias que uma pessoa comum recebe. Todos. Os dias. É um verdadeiro bombardeio de informação, né? E é isso que define o nosso maior desafio hoje: a saturação digital. Para entender direitinho como vencer esse desafio, nossa análise vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, a gente vai entender o problema, o tal do ruído digital. Depois, vamos ver como a criatividade é a solução, quais são as estratégias-chave, como aplicar isso na prática e, claro, provar que funciona. Então, começando pelo começo, o ruído digital de 2026. Aqui a gente vai direto na raiz do problema para entender por que as táticas que funcionavam até ontem já não estão dando o mesmo resultado. E o resultado de tanta informação é que as pessoas estão simplesmente exaustas. É o que a Kantar chama de fadiga digital. Na prática, isso é como se a gente levantasse uma barreira mental contra marcas que não oferecem algo de valor de verdade. Sabe aquele conteúdo que não é criativo, que não é relevante? Pois é, ele se torna invisível. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão que toda marca vai ter que responder. No meio de tanto barulho, de tanta gente falando ao mesmo tempo, como é que se faz para ser ouvido? Como capturar um pedacinho que seja da atenção do público? E a resposta, como a gente vai ver agora, está na criatividade. Mas calma, não é sobre ter boas ideias do nada. A criatividade virou uma ferramenta estratégica, uma métrica de performance que dá para medir. Então, o que é, afinal, marketing criativo? Pensa assim, é o ponto de encontro perfeito entre três coisas: inovação, para surpreender; storytelling, para criar uma conexão emocional; e dados, para garantir que essa criatividade toda não seja só bonita, mas que resolva problemas reais e traga resultados para o negócio. O mais legal de ver é o contraste. O marketing tradicional jogava o jogo dos grandes números, né? Era alcance, frequência. O criativo muda o campo de jogo completamente. A meta agora é outra: ser relevante, gerar engajamento e, o mais difícil de todos, ficar na memória das pessoas. E se alguém ainda tem alguma dúvida do poder disso, olha só, os números falam por si. Campanhas criativas podem simplesmente multiplicar o retorno sobre investimento em até 12 vezes se comparado com o feijão com arroz. Não é uma melhoriazinha, é uma virada de jogo. Beleza, já entendemos o porquê, agora vamos para o como. Nessa terceira parte, a gente vai ver como construir isso na prática, explorando os 4 pilares essenciais do marketing criativo para 2026. São 4 pilares que sustentam tudo. Primeiro, a humanização. Em um mundo de IA, o toque humano vira ouro. Segundo, os criadores de conteúdos, influenciadores. Eles não são só um outdoor, são uma ponte para a cultura e a autenticidade. Terceiro, dominar a arte de contar histórias em vídeos curtos, como Reels e TikToks. E por último, fazer o público participar, criar experiências interativas, jogos, tirar as pessoas do modo passivo. Com esses pilares bem definidos, vamos para a quarta sessão. É hora de ver como aplicar tudo isso nos 2 grandes campos de batalha do marketing: os anúncios pagos e o conteúdo orgânico. No mundo do tráfego pago, uma coisa é certa: está cada vez mais caro. E a solução não é só botar mais dinheiro, é investir melhor. E é aí que a criatividade entra, sendo capaz de reduzir o custo por aquisição em até 34%. Por quê? Porque ela cria anúncios que as pessoas realmente querem ver. A jornada de compra hoje é uma bagunça, né? Não tem mais linha reta. A pessoa descobre um produto no TikTok, depois vai pesquisar no Google, aí compara preços e opiniões no Instagram e muitas vezes fecha a compra numa conversa no WhatsApp. O que consegue ligar todos esses pontos? Uma narrativa criativa que faça sentido em todos esses canais. Agora vamos para o conteúdo orgânico. Aqui, a regra do jogo é outra. A moeda mais valiosa de todas se chama autenticidade. Tanto os algoritmos quanto as pessoas estão valorizando marcas que soam humanas, que conversam, que são transparentes e não só um robô corporativo. E uma fórmula que está dando muito certo para isso é o edutainment. É uma mistura de educação com entretenimento. É aquele tipo de conteúdo que ensina algo útil, mas de um jeito divertido e inspirador. Isso não só prende a atenção, como de quebra posiciona a marca como uma autoridade no assunto.
chegamos na nossa última parte, onde a teoria encontra a vida real. Vamos ver como um método, um processo bem estruturado, consegue transformar toda essa conversa sobre criatividade em resultados que dá para ver no extrato bancário. Criatividade com estratégia precisa de um processo, não pode ser sorte. Um bom exemplo é essa metodologia da AdLocal, que tem 5 passos bem claros. Começa com um diagnóstico profundo, depois cria um posicionamento único, executa isso em várias plataformas, vai otimizando com base no que está funcionando e, o mais importante, no final, mostra em relatórios transparentes como cada real investido em criatividade virou lucro. É o ROI criativo. Tá, mas isso funciona mesmo? Os resultados falam mais alto. Dá uma olhada no caso da Dom Pneus. Com uma estratégia criativa, focada no público local, o resultado foi esse aí. Dobraram o faturamento em 5 meses. E o mais legal é ver que isso funciona em áreas totalmente diferentes. A doutora Pietra Cardoso, por exemplo, que é da área da saúde, usou a autoridade dela e misturou com uma comunicação mais humana, mais emocional. E o que aconteceu? O faturamento da clínica triplicou. E não é só sobre venda direta, viu? Criatividade também constrói valor a longo prazo. No caso da assessoria Vale, o foco foi criar conteúdo de qualidade, otimizado para busca. Resultado, 9.000 visitas orgânicas todo mês. Isso é construir audiência, relevância, é um ativo da empresa. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Em 2026 e daqui para frente, criatividade não pode ser só um enfeite, só para deixar bonito. Ela precisa ser o motor do negócio. A pergunta que toda marca deveria se fazer é: a nossa criatividade hoje, ela é estratégia ou é só estética? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro do negócio.